E aí galera, sejam bem-vindos então para mais uma batalha dos remakes aqui no canal. Esse quadro mensal que vocês fazem parte, vocês decidem. Todo mês então eu já coloco lá no meu Instagram uma votação para vocês votarem qual filme vai participar da próxima batalha dos remakes. Então já me segue lá no Instagram. E se vocês não conhecem esse quadro, eu vou falar para vocês. Justamente, galera, esse quadro Batalha dos Remakes, nós vamos pegar o filme original versus o seu remake. E para isso, então, a batalha acontece em 5 rounds. Cada vencedor desses rounds leva um pontinho. E ali quem somar mais pontos no final é o grande vencedor dessa batalha dos remakes. E vocês votaram lá no meu Insta, então, e ganhou de lavada. Então, para falar sobre a próxima batalha dos remakes, qual que é? Pois é, galera. It, uma obra-prima do medo de 1990 versus It, a coisa de 2017 e It, capítulo 2 de 2019. Mas aqui então vocês já vão começar a falar, não, Breno, como assim? Eles não são remake, não, é uma nova adaptação. Beleza, galera, eu sei que esses são adaptações completamente diferentes do livro do Stephen King e etc. Os filmes não são remakes da série, né, de 1990, é uma nova adaptação, mas, galera, vamos relevar essa parte aqui, né? E como vocês pediram bastante, então eu vou colocar aqui na Batalha dos Remakes e considere talvez então a Batalha das Adaptações, nesse caso que vocês quiserem em relação a isso, né, galera? Lembrando também, outra parte importante aqui para falar para vocês, não estou analisando esses filmes, né? Os dois filmes aqui que eu tenho, né? Não estou analisando os filmes e a série como adaptações do livro. Eu não vou levar em conta como adaptação, não vou levar em conta em relação à fidelidade em relação ao livro. Eu estou fazendo uma comparação entre a série de 1990 versus os dois filmes de 2017 e 2019 como obras audiovisuais e não como adaptações do livro. Então, deixando bem claro aqui que eu não vou nem abordar nada em relação ao livro. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa batalha, então, galera, de It, uma obra-prima do medo de 1990 versus It, a coisa de 2017 e It, capítulo 2 de 2019. Bora lá! What's your favorite scary movie? Round 1, então, história. Galera, quando eu falar série, eu vou estar me referindo, então, à série, obviamente, né, de 1990, It, uma obra-prima do medo. Ao invés de ficar falando o nome, né, o título, porque é muito longo, vou falar a série, então vocês já sabem que é justamente a série de 1990. Quando eu falar capítulo 1, vai ser referente, então, a It, a coisa, de 2017, que é o filme, né, a primeira parte. Capítulo 2, obviamente, It, capítulo 2, o filme de 2019. Então fica muito mais fácil a gente poder compreender aqui e fica muito mais objetivo esse vídeo, né, galera? Então vamos lá, né? A história dos dois, né, são muito parecidas. Aqui na série, então, também é dividida em duas partes. A primeira parte, então, é que é focada muito mais nos personagens quando eles são jovens, quando tem o primeiro encontro com Pennywise. E ali a segunda parte, então, se passa 30 anos depois, quando os personagens já estão adultos e ali enfrentando o Pennywise pela segunda vez, tentando derrotá-lo, assim, de todas as formas possíveis, para acabar, então, de uma vez por todas, esse terror que eles passam há anos e anos e anos, né, galera? E aqui o interessante é que a série, né, nós conseguimos perceber que o foco dela é muito mais nos personagens quando eles são adultos. Tanto que na primeira parte já começa eles recebendo ligação do Mike, e ali cada um dos personagens vai recebendo a sua ligação, e temos então um flashback que vai explicar de quando eles eram jovens. Então a primeira parte é justamente um flashback atrás do outro. Então, galera, e a segunda parte é justamente que foca nos adultos. Então aqui na série podemos perceber então esse foco a mais, né?
Mas a primeira parte, por ficar indo e vindo toda hora no tempo para poder tentar explicar as coisas, fica uma coisa muito maçante, fica uma coisa um pouco entediante. Tem momentos que não acontece nada, tem momentos que os personagens simplesmente estão ali fazendo alguma atividade, não tem nem diálogo, então fica uma coisa extremamente maçante. E quando já conhecemos essa parte da história, quando vai construindo lentamente essa história, vamos então para a segunda parte, que o foco é muito mais nos adultos enfrentando Pennywise, e é ali que realmente a coisa fica mais interessante, começa a desenvolver mais, e ali realmente é quando a ação vai começando a acontecer e que realmente é a parte mais forte dessa série, né, galera? Agora, né, temos o capítulo 1. O capítulo 1 justamente parece que é uma história fechada, é uma história finalizada. O capítulo 1, então, vai focar muito mais nos personagens quando jovens, quando justamente são aterrorizados pelo Pennywise pela primeira vez. E ali eles vão se conhecendo, vai formando o clube dos otários, e ali então justamente, né, eles começam a ser aterrorizados pelo Pennywise, e ali então é muito interessante ver que justamente os personagens têm um desenvolvimento muito grande, mas em relação aos personagens eu vou falar no próximo round para vocês. Mas aqui a história é muito mais rápida, é muito mais objetiva, e ali você tem uma ideia de finalização. Se não tivesse o capítulo 2, essa história poderia ser extremamente fechada. E aqui no capítulo 2 justamente vai focar no elenco, né, nos personagens quando são adultos 27 anos depois, em que ali então eles voltam para Derry para justamente derrotar o Pennywise de uma vez por todas. E aqui essa parte, ele sofre mais ou menos o mesmo problema que a primeira parte então da série, porque é um flashback indo e vindo a todo momento, que no meu ponto de vista é simplesmente redundante. Por quê? Porque nós já vimos esses personagens quando jovens, um filme inteiro dedicado a eles. E ali justamente fazer esses flashbacks indo e vindo, né, por mais que cause uma carga gramática maior, para mim é muita repetição, fica repetitivo em relação ao primeiro filme, que já vimos isso antes. Então para mim é um pouco redundante e repetitivo essa coisa. Então a história do 2 fica muito gigante, fica um pouco maçante também. Mas a diferença é que tivemos um filme inteiro para nos acostumarmos com os personagens, para nos importarmos com esses personagens. Então os personagens aqui, né, do capítulo 2 ficam muito mais interessantes, e a história também é muito mais dinâmica, muito mais rápida, e você não sente, o ritmo é muito mais dinâmico, né? A série tem 3 horas de duração, é um ritmo maçante, e ali você vai contando o tempo para passar, né? Agora, se você somar o capítulo 1 e o capítulo 2, dá 5 horas. Mas você assiste e você nem sente realmente o tempo passar, porque a história flui melhor, o ritmo é um pouco melhor desenvolvido, mais ação, mais coisas acontecendo. Então, justamente por conta disso, né, além de termos mais 2 horas para contar a história, então desenvolve muito mais a mitologia, tem muito mais tempo para desenvolver as coisas com calma. Eu fico então em relação aos filmes, né? Então, o primeiro pontinho aqui vai para os filmes, então, It a Coisa e It capítulo 2. O round 2, então, é em relação aos personagens. Aqui, então, vamos falar sobre os personagens quando jovens, quando adultos, essa transição de fases, e ali, então, vamos analisar justamente essa parte muito importante. Então aqui, galera, como eu disse para vocês, a série também tem essa divisão entre essas duas partes. Mas a primeira parte, então, é muito maçante mesmo, essa construção lenta dos personagens. E ali você sente que eles não saíram de um ponto A para um ponto B. Você sente que eles não tiveram tanto desenvolvimento assim dos personagens, da psicologia, da complexidade desses personagens, da personalidade de cada um deles. Então faltou um pouco mais de aprofundamento, né? Temos 1h30 aqui versus 2h15 do filme. Então, obviamente, o filme vai aprofundar muito mais nessas questões dos próprios personagens. Mas a interação entre eles, né, quando eles são jovens, é muito interessante, são muito fofinhos, é muito legal de ver justamente a interação do clube dos otários. Agora, nessa parte dos personagens quando adultos, né, que deveria ser uma parte muito importante no filme, uma parte mais madura, a parte que realmente teria mais destaque, é interessante sim.
Aqui você vê algumas nuances, alguns desenvolvimentos entre esses personagens, a relação entre eles, mas o que dá uma quebra muito grande é que, assim, a caracterização dos personagens quando eles são jovens para quando eles são adultos são simplesmente muito diferentes. Por exemplo, um personagem, né, que tem óculos quando ele é criança, quando ele está adulto, ele já não usa óculos mais. E quando temos o elenco adulto, tem 2 personagens que usam óculos que não tem nada a ver. E ali você simplesmente meio que vai se perdendo aos poucos. Calma aí, esse personagem é quem quando ele era jovem? E ali você realmente não tem essa sensação de continuidade dos personagens. Essa transição é muito brusca, tem uma quebra muito grande. E ali você vai se perdendo justamente na história, porque você não faz conexão entre o personagem adulto e o personagem jovem. Alguns você consegue fazer, mas outros você simplesmente fica perdido. Quem que é essa pessoa aqui nesse exato momento, né? Então é muito problemático essa questão de você se identificar com os personagens. Agora, em relação, né, galera, aos filmes, o primeiro filme, os personagens são simplesmente fantásticos, são extremamente bem desenvolvidos, toda a psicologia, e é muito legal ver a interação entre eles, porque cada um deles também tem uma personalidade completamente diferente, e você fica se questionando como eles conseguem viver juntos, né? Claro que temos algumas brigas, alguns desentendimentos, mas no final eles são um grupo, estão unidos, juntos ali para poder lutar contra o Pennywise. Então a construção do personagem, a construção também da união entre eles, de quando eles vão se conhecendo, quando eles vão justamente criar esse elo, é muito interessante, né? As atuações são maravilhosas, então assim, justamente você se importa com eles, são carismáticos, fofinhos, você torce por eles, o filme inteiro é sensacional. Agora o capítulo 2 também você consegue ver justamente essa transição, porque eles conseguiram contratar os atores do elenco adulto, simplesmente foi sensacional. Você consegue ver pro elenco adulto e falar, opa, esse personagem aqui é aquele personagem quando ele era jovem. Então você tem uma continuidade na caracterização e também na personalidade dos personagens. E ali você consegue identificar, e identificando isso, você consegue entender a evolução e o desenvolvimento daquele personagem de uma forma muito mais cativante. Então essa caracterização, essa transição, essa continuidade é maravilhosa. E você consegue ver justamente que os atores, né, jovens e os atores adultos dos 2 filmes, eles trabalharam simplesmente em conjunto para atuarem da mesma forma, com os mesmos maneirismos, né, com os mesmos comportamentos, o jeito de falar. Então você consegue ver justamente que houve um trabalho, que houve um detalhe ali para trazer essa continuidade entre os personagens. E claro, são muito mais desenvolvidos porque temos mais tempo de tela para entender esses personagens, para entender a psicologia desses personagens. E ali então justamente é muito mais interessante de você perceber isso, né, galera? Então, em relação aos personagens, por esse detalhismo, por essa continuidade e por essa construção maior dos personagens, eu tenho que dar, então, galera, mais um pontinho aqui para os 2 filmes, né, recentes. Então, mais um pontinho aqui para os filmes. Round 3, então, galera, aqui o bicho vai pegar, porque temos ninguém menos que o próprio vilão Pennywise, né? Aqui o Pennywise, os 2 são completamente diferentes um do outro. Nossa, mas assim, um tá de um lado, o outro tá do outro, parece que é justamente uns 180 graus ali, porque cada um tá num extremo completamente diferente, né? O primeiro, então, da série, né, temos o Pennywise de Tim Curry. Galera, ele é divertido, ele é cartunesco, né? A atuação de Tim Curry é justamente uma atuação cartunesca. Ele é meio bobalhão, né? E aqui, simplesmente, galera, eu não tenho esse sentimento de que os personagens realmente estão em grande perigo. Eu não sinto ele como uma grande ameaça, não. Porque aqui, tudo bem, ele vai lá, faz todo o escarcéu, assusta os garotos, né? Coloca os piores medos deles ali e assusta, eles ficam completamente ali com medo e etc. Depois o palhaço aparece, o Pennywise aparece, e ali ele começa a falar um monte de coisa, começa a zoar com a cara deles e some. E acabou.
E ele faz isso o tempo inteiro. Então você fala, opa, ele tá zoando com a cara das crianças, né? Ele não vai fazer nada, ele só tá zoando com elas. Então você realmente não sente que eles estão realmente em perigo. Porque ele não nem ataca, nem tenta matar, não tenta atacar, nem tenta comer eles, não tenta fazer nada. Vai lá, dá um sustinho, fala umas coisinhas bobinhas e some. Então aqui ele tem muito humor, é mais escárnio, é mais cartunesco mesmo. Help, Mike Hanlon. That I had to go. That I had to get cleaned up. Help, yeah. Até mesmo a caracterização dele, ok, né? Parece muito mais com um palhaço. Talvez as crianças se identifiquem mais com esse palhaço, né? Porque por parecer mais, assim, dócil, digamos assim, esse palhaço, esse Pennywise, né? Entendo todas essas questões. Mas a parte dele ser realmente, assim, amedrontador, falta bastante em relação a isso, galera. Então, não sinto esse perigo que ele traz para os personagens. O que é muito ruim, porque é o próprio vilão, né, galera? E quanto em relação também à forma original dele, é muito genérica. É um monstro, é uma aranha gigante que não fala, que não tem expressão nenhuma e é simplesmente mais um monstro. Então não tem muita identidade, né? E também temos aquela questão também dos balões, que é muito importante que eu vou falar para vocês na questão do outro Pennywise, né? Aqui os balões são de diversas cores. Mas por quê? Vou explicar porque tem uma diferença muito grande em relação a isso. Então, assim, você realmente não sente que esse Pennywise é uma grande ameaça. Agora, né? O Pennywise aqui dos filmes é amedrontador, né? Já começa assim no nível altíssimo. A gente vê muito mais as coisas horríveis que ele causa com as crianças. Então é uma coisa mais gráfica, temos mais gore, temos mais sangue, temos mais violência. Ele é muito mais visceral, ele coloca muito mais medo. Galera, é simplesmente amedrontador, porque ali ele cria toda uma atmosfera para poder assustar as crianças, né? Para poder assustar também os adultos. E ali ele cria tudo isso. Ele vai lá dar o susto dele, deixa eles com medo, persegue eles a todo momento, mas ele tenta atacar os personagens. E ali ele ataca mesmo, com vontade mesmo de matar os personagens naquele exato momento. Então a todo momento que ele aparece, você já sabe que os personagens estão realmente em perigo. E muitas das vezes, ou eles têm muita sorte de conseguir fugir, ou simplesmente um outro personagem vai lá e ajuda o outro a escapar do Pennywise. Então aqui você sente que ele é muito mais uma ameaça e um perigo à vida dos garotos. O que faz então com que a história fique realmente ali muito mais pesada, né, galera? E ali você fica realmente mais tenso para que eles lutem contra o tempo para acabar com o Pennywise antes que o Pennywise acabe com eles. E ali então, galera, temos a questão dos balões que eu falei que é muito importante. Aqui temos uma identidade. O Pennywise, né? Nesses filmes tem uma identidade. Você vê esse balão vermelho, automaticamente você já identifica e fala Pennywise, né? Já ficou uma marca registrada esse balão vermelho. Então é muito interessante, porque em várias partes do filme você não vê o Pennywise, mas você sabe que ele está presente porque justamente o balão vermelho está ali no cenário de alguma forma. Então o balão acaba virando também um personagem nessa história. E aqui você sente que mesmo o Pennywise não estando lá, você sente a presença mórbida e infecciosa do Pennywise na cidade e também nos adultos, de como ele consegue manipular os adultos também contra as próprias crianças. Então, realmente, o filme aqui é muito mais amedrontador em relação a esse Pennywise, né? A caracterização também é fantástica, é medonha e é simplesmente icônica, né? Se eu encontrar com esse Pennywise na rua, eu já corro léguas. Já corro léguas esse Pennywise, né? E ele dança mesmo, parece dançante. Ele realmente dança, mas é uma dança amedrontadora. E claro, né? A atuação do Bill Skarsgård tá finérrima. A atenção aos detalhes, a atuação corporal
corporal dele, a voz quando ele muda, sabe? Aí você consegue ver que o Pennywise realmente consegue manipular as suas vítimas, né? Ele é inteligente, ele pega justamente o seu psicológico e consegue te manipular de uma forma assim que te convence realmente, né? E ali quando ele faz os olhos também, né? Cada um para um lado, porque isso é real, galera, não é feito CGI não, o próprio ator faz isso mesmo, aquela boca também dele, e o próprio ator também faz, então simplesmente ele se entregou de corpo e alma para esse personagem, né? Não tô falando que Tim Curry não se entregou ao personagem não, que ele tá maravilhoso também para a proposta daquele Pennywise, mas para mim, galera, eu prefiro muito mais esse Pennywise dos filmes, porque ele é muito mais amedrontador e é um grande risco, né? Sendo o ícone do terror, porque ele realmente aqui causa terror, né? Então, por conta de todas essas questões... Ah, e também tem a forma original, que aqui temos também a parte da aranha, mas também, né, ele tem a parte, né, de cima do tronco como o próprio Pennywise. Então, vai uma mescla aqui que torna uma coisa mais original, né? E consegue manter sua identidade. E quando ele tá como monstro, ele também consegue ter interação com os personagens, causando mais medo e causando mais perigo também. Então isso é muito importante. Então por todas essas questões, galera, além do Pennywise também, né, do filme ser mais desenvolvido, sabermos mais sobre a sua história de origem, então por conta disso tudo, eu dou então pro Pennywise, né, de Bill Skarsgård, dos filmes, hein? Mais um pontinho aqui então pro It a Coisa e It capítulo 2. Round 4, então, galera, terror. Aqui, então, talvez vocês já devem saber exatamente qual pontinho que vai ganhar, né, galera? Porque aqui na série, então, galera, nós não temos muito a questão do terror. Não temos muitas mortes, assim, não temos muita coisa gráfica. Eu realmente entendo, porque assim, por ser uma série, tem a classificação indicativa, vai passar na televisão, tem que ser uma coisa mais branda, mas acho que isso justamente faz com que a série, ela fica muito mais leve, fica muito mais light, o que poderia exatamente aumentar mais os riscos se tivesse um pouquinho mais de gore, digamos assim, né? Mais de cenas grotescas mesmo, como temos aqui justamente nos próprios filmes, né? Então acho que sofre muito em relação a isso. Por exemplo, como eu disse, né? O Pennywise, ele vai fazer brincadeiras com os personagens, ele justamente não ataca tanto assim, então ele não é tão perigo iminente, mas também é toda a questão de, tipo, quando a gente vai ter uma cena de morte ou uma cena de ataque, exatamente da mesma forma. Então fica uma coisa muito repetitiva, porque ali o Pennywise, justamente quando vai atacar, ele vai abrir a bocona dele, vai mostrar os dentes dele, e ali a pessoa vai mostrar então a sua vítima ficando petrificada, e ali a cena vai sendo congelada, e temos um flash de luz, e a cena simplesmente é cortada. A gente fica imaginando o que realmente aconteceu naquele momento. Então, justamente, não tem tanto terror, não tem tanto ataque, não tem tantas mortes nesse filme, né, galera? Porque uma coisa muito importante é justamente nós termos terror nesses aspectos, né? E como Pennywise é realmente um monstro que ataca, que mata as pessoas, né? E aqui ele se transforma em alguns monstros que, para alguns, né, justamente pela questão dos filmes simplesmente adaptarem, modernizarem um pouco mais esses medos, né? E aqui temos transformação do Pennywise em lobisomem, múmia. É uma coisa que realmente não assusta tanto a gente assim, porque estamos vivendo em outra época, né? Então o filme conseguiu meio que modernizar e trazer outros personagens, outros medos e outras criaturas monstruosas que o Pennywise se transforma, então, para poder amedrontar as suas vítimas. Então, toda aquela questão, galera, eu falei que é muito cartunesco, então temos justamente alguns pontos de comédia nessa série, né? A série também é muito melodramática, é um pouco lenta, então realmente não traz essa sensação, essa atmosfera de perigo, de terror, de macabro, nem nada do tipo, né? Então é uma série mais light, mais gostosinha de assistir, digamos assim, mais de boas, né? Então, assim, em relação a essas questões, os filmes, né, são muito mais, assim, grotescos, né, assim, se você for ver, pelo menos as cenas de abertura são simplesmente, assim, chocantes, né, quando o George, ele tá ali, que é uma cena clássica, maravilhosa, extremamente bem construída, quando o George tá ali, né, com o Pennywise, e você
vai achar que a cena vai ser cortada, porque geralmente eles não mostram coisas horríveis acontecer com crianças, né? E quando você vê que realmente Pennywise arranca o braço de George, você fala, meu Deus, mostraram isso? E ali você fica, o que tá acontecendo, sabe? E ali realmente já coloca o tom do filme e fala, opa, isso aqui já não é um filme que a gente tá esperando, isso aqui já é algo diferente. Então já te capta justamente a sua atenção. Agora, também a cena de abertura e capítulo 2, eu confesso que eu não consigo assistir. Eu pulo essa parte, pra mim é extremamente macabra, é extremamente violenta, eu não consigo, me dá enjoo, me dá... Eu não consigo assistir essa cena. Eu não consigo assistir essa cena. Então, eu justamente pulo. Então, pra você ver que realmente os filmes te causam uma sensação enervante, né? Aqui temos muito gore, o Pennywise ataca, temos muito sangue, temos muita violência. Aqui realmente as coisas são muito mais gráficas, são muito mais sérias, né? Temos muitas cenas mais de terror, temos muito mais jump scares, né? Aqui na série, por exemplo, tem um momento que eles estão olhando um álbum e ali o Pennywise aparece e eles levam um sustinho. Aí eles adaptaram para aquela cena do retroprojetor, né, no filme, no primeiro filme, que justamente ali é um gigantesco jump scare, quando o Pennywise começa a aparecer no retroprojetor, e depois ele aparece e ataca as crianças ali, né, assistindo tudo. Então, realmente, os jump scares, e se você for realmente comparar, né, e tem cenas extremamente parecidas, obviamente é adaptação, então vai ter cenas parecidas mesmo. E quando você coloca uma comparação das cenas, né, que temos na série e das mesmas cenas, né, que temos nos filmes, você consegue ver exatamente a mudança, a diferença de atmosfera que os filmes causam em relação à série, né? Assim, é a mesma cena, mas feitas de maneiras completamente diferentes. Como justamente as cenas dos filmes são muito mais eficientes em causar mais terror nos espectadores em relação a isso tudo, né, galera? Então, assim, com certeza, a série, os filmes, né, são muito mais terror. Claro que a parte 2, né, o capítulo 2, ele meio que dá um pouquinho, assim, de errinho, digamos assim, né, porque tem algumas partes pouco cômicas, que nessa parte, né, no capítulo 2, que você se pergunta pra quê? Pra quê? Tem algumas partes cômicas completamente desnecessárias no capítulo 2, mas mesmo assim não tira exatamente o terror que o resto das cenas, né, de suspense e de jumpscare causam realmente para quando a gente assiste. Então, por conta disso, né, galera, por conta desse terror, dessa atmosfera, com certeza os filmes vão ganhar de lavada em relação à série. Série levinha, tranquila, né? Qualquer um pode assistir de boas, mas os filmes ali já é mais nichado, nem todo mundo vai conseguir assistir esses filmes de boas, não. Então, simplesmente por conta disso, eu deixo, então, os filmes novamente ganhando aqui mais um round, né, galera? Eita! Então chegamos ao último round, né, que é justamente a produção. Aqui já sabe quem ganhou, mas vamos continuar aqui fazendo justamente. Então, galera, a série, né, é justamente para televisão. Então, a produção da série é muito mais minimalista, nós temos a percepção de que realmente ela tem um orçamento menor, então temos menos cenários, temos menos ação, né, a história realmente é muito mais concisa, né, é muito mais assim, fechadinha, porque não tem muito realmente o que explorar, por conta do orçamento, né? Então, assim, toda essa parte também sobrenatural, né, fica muito deixando a desejar por conta desses efeitos, né, que são realmente bem assim, em escalas menores, né, porque realmente não tem muito orçamento para poder fazer uma coisa muito mirabolante. Alguns podem parecer um pouco datados, justamente aquela forma original do Pennywise, né, mas aqui pelo menos nós usamos, eles, né, usam muito efeitos práticos, o que é uma coisa muito boa também, que eu acho maravilhoso você usar mais efeitos práticos. Então fica um pouco mais, digamos assim, realista algumas cenas por conta desses efeitos práticos, né? E Tommy Lee Wallace, né? Ele é um bom diretor,
talvez ele pudesse ser um pouco mais firme na parte de trazer um pouco mais de terror ali, né? Criar uma atmosfera diferente. Aqui é muito realmente um filme noventista. Talvez aquela sensação de que você pode assistir esse filme numa sessão da tarde, sabe? De levinha, faz uma pipoquinha e ali assiste numa sessão da tarde ali de boaça, sabe? Tranquilo, sabe? Uma sensação boa, gostosinha dos anos 90. Realmente é muito saudosista, né? É muito anos 90 mesmo essa série. Nada de errado, é maravilhoso, né? Então você simplesmente se mergulha ali e fala, ai, que gostosinho de assistir. É muito bonzinho, muito gostosinho, sabe? Mas você tá ali na sua zona de conforto, né? Agora, em relação aos filmes, né? A produção é simplesmente grandiosa. Também não tem nem como comparar muito, né, galera? É até injusto essa comparação, porque os dois filmes têm orçamentos gigantescos feitos por grandes estúdios, grandes atores extremamente renomados, oscarizados, etc. Então é um espetáculo maior, né? É um espetáculo visual maior. Nós temos muito mais cenários, nós temos muito mais atenção aos detalhes, temos vários e vários easter eggs, principalmente da tartaruguinha ali que aparece, né, pelos cenários, e vocês sabem muito bem o que significa em relação aos livros essa tartaruguinha ali. Então aqui justamente temos muito mais coisas, né? E é muito bonita a atenção aos detalhes. A produção é muito bem feita e também temos toda a paleta também que vai mudando, né? Quando o Pennywise vai atacar, principalmente no capítulo 2, que ele vai atacar o Rich, né? E ali então a cor completamente muda, fica em tons mais pastéis e ali você vê que realmente é uma ilusão, que é um outro plano que o personagem entra naquela ilusão que ele tá sentindo, né, sofrendo ali por meio do Pennywise. Por mais que eles usam muitos efeitos visuais em CGI e etc, até a gente releva um pouco, porque querendo ou não, o Pennywise é uma criatura sobrenatural, né? É praticamente um alienígena, né? E ele tem poderes ilimitados, ele se transforma no que ele quiser, ele causa ilusões do jeito que ele quiser. Então aqui justamente nos filmes, né, explora muito mais os poderes, né, ilimitados que o Pennywise tem para poder amedrontar também os personagens. Então parece que eles têm muito mais, obviamente, né, galera, muito mais ferramentas para poder trabalhar e expandir mais essa história por conta de ter orçamento muito maior, né? Dividido em 2 filmes. Então, um orçamento para um orçamento para outro. Então, isso pesa demais, né? Agora, a série é um orçamento só para as 2 partes. E é muito menor porque é uma série para televisão, né? Então, realmente, a produção do filme é um espetáculo visual. E Andy Muschietti, né, que é o diretor, é simplesmente fantástico. Ele entende muito de terror, ele já fez Mama, ele já fez vários outros filmes de terror, então ele realmente entende bastante como criar essa atmosfera macabra, né? Então, galera, sim, não tem como justamente não dar a nota aqui também, né, pra It, a Coisa e It capítulo 2, né, que são os filmes. Então, não tem como não dar mais um pontinho aqui pra eles, né, galera? Então é isso, né? Então no final temos então, somando as notas, somando os ganhos, né, desses rounds todos, nós temos o que? Justamente o grande vencedor, ou grandes vencedores, né? Que é justamente It, a Coisa, de 2017, e It, capítulo 2, de 2019, né? Então, realmente é um filme superior em muitos e muitos aspectos. Não querendo dizer que a série é ruim, não. Tem seus lados positivos, mas se você for colocar em tom comparativo, os filmes acabam ganhando em vários aspectos, né, galera? Mas também quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Concordam, discordam? Obviamente com respeito à opinião das pessoas aqui e também com respeito à minha opinião. Mas eu quero saber também de vocês, os rounds, né, ali, quais pontos vocês dariam, vocês concordam, não concordam, dariam uns pontinhos ali pra série, etc. Comentem muito aqui. Então se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, galera. Assistam os outros vídeos de batalhas que eu já fiz pra vocês. Tem Halloween, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, Hora do Pesadelo, Evil Dead, O Chamado. Então temos todos esses para vocês assistirem ali. Tem uma playlist para vocês aqui então também para vocês fazerem uma maratona dessa batalha dos remakes. E em breve então vou abrir a votação para o mês seguinte do próximo Batalha dos Remakes. Então fiquem atentos ao meu Instagram, me seguem lá que lá vou abrir
a pesquisa pra vocês, né, galera? Então se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa batalha e também ajuda muito meu canal a crescer e ativa o sininho para não perder futuros conteúdos. Muito obrigado, galera, então até os próximos vídeos e também as próximas batalhas dos remakes. You will do. You will do. You will do. You will do. You will do.